Falar pro pessoal. Estão me escutando? Desculpa. Então, estamos sim. Tá. Você falar pro pessoal aqui, você fazer a separação de mesas para não. O cara não sentar na mesa e depois eu ter que arrancar ele da mesa. Ah, não, tranquilo. Estamos falando aqui da Desculpa. parte do engajamento, igual eu falei, né? A gente trabalha primeiro a parte ali de tráfego, a gente gera mais demanda, e essa demanda a gente começa a engajar com elas para que ela realmente ela não seja apenas ali um comprador, mas que ela tenha ali a questão do estilo da marca, né? Porque eu imagino que essa parte hoje da galera nerd tem toda uma comunidade, então a parte de engajamento é justamente para fazer com que ela se sinta parte disso. E aí sim, a gente trabalha a questão da monetização. Por que que eu falo, aí finalmente a gente chega na monetização? Porque muitas empresas têm como estratégia ali aquisição, monetização sem passar pelo engajamento. Aquela questão assim, você está atraindo ali o público só para venda, mas quando você não cativa, né, o público, quando você não gera essa sensação dele fazer parte de algo, dele gostar do seu produto, dele entender aquilo não só como um mero produto, mas como algo a mais, ele vai ser uma compra que dificilmente vai gerar retenção. É aquela coisa super, hiper, mega comercial que o cara É, vê, compra e pula uma etapa, sabe? aqui a gente fala o seguinte: muitas vezes eu falo assim, pô, mas o cara vai comprar de outra loja, por exemplo. Fala, cara, eu nem sempre eu quero um cara que só quer o mais barato. Porque o cara que só quer o mais barato, ele vai comprar em qualquer lugar. Eu não quero isso. Se for assim, o cara tem que vir aqui para comprar, porque ele tem outras coisas além do preço, outras coisas que agregam, que agreguem, né, para que ele venha aqui. Então, assim, muitas Sim. vezes eu falo, cara, toca o barco, deixa eu correr. Né, com certeza. E aí a gente fala sobre a monetização como um terceiro passo, justamente depois dessa parte do engajamento, porque a gente já gera essa conexão com o público, gera esse engajamento, deixa ele ali conectado já com a nossa marca, com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, independente, né, de qual que é o nicho que a gente está trabalhando, independente de qual é a empresa que a gente está atendendo, a gente passa pela parte do engajamento. Por mais que seja um produto super comercial, a gente quer engajar com o público, a gente quer se conectar com o público. E após essa parte de monetização, aí sim vem a parte de retenção, né? Que após, né, a conversão, a gente precisa encontrar maneiras de manter o cliente conectado. Então, digamos que ele é quase ali um upgrade ali da parte ali do engajamento, porque a gente manter esse cliente conectado com a gente, ele compra da gente, ele começa a fazer parte disso e começa também a comprar mais vezes. Quando a gente trabalha com jogos competitivos, aí eu vou falar um pouco assim até da minha experiência, que é tipo assim, geralmente quando a gente joga, assim, a gente perde, a gente pensa, cara, eu perdi porque eu não tinha aquela carta lá. Se eu tivesse aquela carta tal, nessa jogada aqui eu podia ganhar. Então, você vai nos Isso aí campeonatos. acontece, isso aí acontece bem mais no Yugi. No Magic, no Pokémon não é tanto, mas no Yugi, como a carta sozinha, ela tem muita influência durante o jogo, isso acontece muito. Eu lembro assim, Marcelo, de uma situação muito engraçada, que vai falar até engraçada. A gente, quando eu tava em Goiânia, que eu frequentava mais essa parte de jogar, geralmente tinha esses campeonatinhos, né? A gente jogava. Geralmente, a galera, quando a gente perdia, saía ali nas fases iniciais, todo mundo começava a comprar booster para ver se saía ali. Aí comprava três, quatro, então é bacana, É, porque a gente consegue monetizar e não é aquela monetização no sentido assim, você não tá forçando o cara que tá comprando, porque ele tem a sensação ali de competitividade, ele quer participar, ele quer. é que assim, na verdade, a função do balconista é só riscar o fósforo. Ele vai riscar o fósforo e aí ele deixa pegar fogo. Aí vem não saiu nada. Puta, não saiu nada. Outra filtra na box. Aí vem um outro, pega, puta, não saiu nada. E aí vai, entendeu? É uma função Uhum. também, essa parte, da pessoa que está ali atrás do balcão, ela perceber isso, entendeu? É, só às vezes Ela, para contextualizar também aí, o Júlio e Christian, porque esses boosters, tipo assim, você precisa de uma carta, você compra um booster que nele vai vir uma quantidade X de carta. E ele pode vir a carta que você precisa, ele tem uma é chance uma de vir. raspadinha. O cara faz uma raspadinha.
entendeu? E o balconista atrás fica, pô, não saiu, hein? Ó, Tem que comprar mais um. vai mais um, vai mais outro. É, Aí quando vê, o cara moeu a caixa, É, é igual quando a gente vai começou. fazer álbum de figurinha, que vem é, as Isso, cartinhas e a gente isso, tem sorte isso, de pegar uma. é, é isso, desse jeito. isso, isso, isso. E aí quando vê, o cara gastou 500 conto e a carta estava 100. Então tem muito disso. Então a parte de retenção, né, o que a gente quer fazer? Seguir uma estratégia dentro da Tecmaster onde a gente vai seguir esses 4 pilares, né? Então de aquisição, ali trazendo um público novo, engajamento, gerando essa sensação de comunidade, monetização, onde a gente vai vender para esse público, e retenção, que é quando a gente vai vender mais vezes o nosso produto para essa mesma pessoa. Consequentemente, fazendo a roda girar, né? Enquanto a gente está vendendo mais produtos para a mesma pessoa, a nossa base lá atrás, a nossa ponta ali de campanhas, né, de fontes de aquisição, está trazendo mais leads novos, consequentemente a gente consegue montar uma estrutura, né, que vai fazendo com que o faturamento vá crescendo, né, ao decorrer do tempo. Então essa aqui é a ideia. Sobre essa parte dos pilares aqui, tem alguma dúvida, Marcela? Não, não, acho que então, esses pilares acabam sendo bem genéricos, né? Fazem parte de vários ciclos. Então, aqui da parte de campanhas, né? Como que a gente vai fazer para poder estruturar tudo isso para você? Na primeira etapa, a gente vai trabalhar com a parte de estruturação de campanha. Então, o foco vai ser estruturar, na verdade, aqui falei de campanhas, mas na verdade é estruturar todos os processos, né, como um todo, necessários ali para a parte de vendas. Então, estruturação da nossa página de vendas, a estruturação do formato que a gente está fazendo nos campeonatos, a estruturação de como está a nossa comunicação no Insta, a estruturação de como que estão rodando as nossas campanhas. Então, essa primeira parte, a gente vai estar trabalhando aqui uma estruturação geral de toda a nossa estrutura, né, para que seja algo bem robusto mesmo, onde a gente consiga fazer vários testes, onde a gente consiga realmente entender qual que é ali o padrão de público que está te procurando, quem que são as pessoas que realmente faz sentido a gente anunciar. Então, a primeira parte a gente vai estar trabalhando estruturação, na segunda parte a gente vai estar trabalhando indicadores. Então, projetos que estão em fase iniciais, seja no processo de vendas ali através da internet, eles não têm um processo de vendas bem definido, ou indicadores e métricas do negócio. Então, essa parte de indicadores, a gente vai pegar os resultados que a gente vai obter nessas primeiras campanhas, nessas primeiras estratégias, e a gente vai sempre conversar sobre isso com você nas nossas reuniões, que são os nossos check-ins. Falar, olha, Marcelo, a gente finalizando aqui o planejamento, né, a gente já vai ter aqui a estrutura montada para você, como que a gente quer que isso rode, e a gente vai te trazendo Tá. atualizações disso, no sentido de, ó, Marcelo, essa semana aqui a gente rodou campanha A, B e C, estratégia A, B e C, aqui são os nossos indicadores. Então a gente vai estar fazendo isso durante um período, para que quando a gente chega na terceira etapa, que é a parte de maturar os indicadores, a gente vá focar nos que estão tendo ali um certo destaque, né, nos indicadores que estão realmente ali fazendo sentido para a gente. Então, se a gente tinha ali um momento onde a gente estava rodando um exemplo, a gente estava rodando 5 campanhas diferentes, quando a gente chega na parte de maturar aqui, a gente está rodando 2, 3, pegando como exemplo que essas 2 ou 3 foram as que performaram melhor, foram as que deram mais certo, e aí foram as que trouxeram mais vendas, as que geraram mais conexão com o nosso público. Então, a gente vai estar trabalhando isso para poder realmente passar por essa parte de maturação. E aí sim a gente vem para a parte de escala, que é realmente onde a gente, assim, a gente nunca vai pedir, por exemplo, para você escalar algo que a gente não tem um resultado metrificado, no sentido de, vamos colocar mais aqui para a gente ver como que vai ser. A ideia é que a gente consiga ter essas metrificações, que a gente já consiga ter um acompanhamento, e um acompanhamento bem preciso disso, com você nas reuniões, a gente conversando sempre sobre ali parte de faturamento, sobre acessos ao site, como que foi esse mês, vamos comparar esse mês com o mês anterior, vamos comparar esse período com o período anterior, a gente trazer detalhes mesmo, detalhes ali que sejam bem descritivos, algo que seja realmente muito, muito eficaz para que a gente consiga extrair o melhor. Para que a gente chega para você e fala, não, Marcelo, então agora depois de estruturar, depois a gente ver os indicadores e depois a gente maturar esses indicadores, a gente chegou na parte de escala. Então ele fala, cara, vamos investir nessa estratégia aqui, que realmente é o que tem dado certo, realmente é isso aqui que vai virar
a chave aqui da empresa. É isso aqui que vai fazer com que a gente saia de um faturamento tal, para que a gente, não que a gente defina, mas que a gente projete esse crescimento para você, tá? Entendi. E aí, falando, né, sobre até essa parte de steps aqui, né, a gente trabalha com 4 steps dentro da unidade, que basicamente são os períodos que a gente vai percorrer até que a gente chegue ali na parte de setorização, né? Então, a gente está aqui na parte de criar a estrutura digital, que é essa parte de onboarding, né? Porque a estrutura digital você já tem criada, mas a partir do momento que a gente dá o nosso start, né? Isso é o que do planejamento, vamos dar nosso start aqui nas primeiras campanhas, iniciar aqui a parte prática de vez, a gente já está aqui no nosso step 1, que é realmente encontrar esses indicadores. Então, e aí, conforme o tempo for passando, nas nossas reuniões mesmo, a gente vai te atualizando sobre isso, falar, olha, Marcelo, então vamos passar nosso projeto para o Step V2, porque agora a gente está na hora de metrificar melhores resultados, de maturar mais, de pegar a estratégia que deu certo, trazer ali um up, né, investir ali um tempo nisso, investir mais criativos voltados para isso, estratégias voltadas para isso. Então, isso é algo que a gente vai deixar muito claro para você nas nossas reuniões, tá? Tá, entendi. E falando de forma prática, né, agora da parte de planejamento, como que a gente quer alcançar isso, a gente vai partir para uma parte de metodologia. E dessa parte de onde estou, a gente vai trazer como que a gente está hoje, né, como que a Deckmaster está hoje, uma análise que a gente fez da empresa mesmo, né, de como está o nosso posicionamento e como que a gente quer, para onde que a gente quer ir, né? E nessa parte de para onde a gente quer ir, né, que é tá, esse aqui é o meu ponto atual e eu tenho um objetivo. A gente também vai estar te passando formas, né, todas as formas por A mais B de como que a gente quer alcançar esses objetivos. Então, todos os testes que a gente quer fazer, todas a parte de estruturação de campanhas, o Júlio vai estar trazendo para você também, de como que a gente vai colocar essas estratégias em prática para que a gente consiga atingir os melhores resultados. Entendi. Então, eu vou passar aqui para o Julião para ele falar um pouco sobre isso para a gente. Então, bora lá. Já que você está apresentando, pode tacar a ficha aí, por favor. Bom, Marcelo, só para você entender, eu coloquei o print do site aí, só para a gente dar uma olhada, né, no resumo geral. Eu até estava comentando com o Arthur, mas o Christian, que o seu site, ele tem um layout que é relativamente simples, porém, é um layout que conecta muito bem com o público, porque não sei se, até uma coisa que eu comentei com eles, que ela associa muito a nossa época de jogo, quando a gente era mais adolescente, por exemplo, quando a gente jogava Rabu, ou Tibia, coisas nesse sentido, o layout ele parece muito. Então, para quem veio dessa época e conecta com o jogo de carta também, que veio da nossa época, vamos supor, eu juntei de carta do Yu-Gi-Oh!, eu joguei Yu-Gi-Oh!, por exemplo, por um tempo, na questão de ficar trocando cartas e tudo mais, montando baralho, então uma coisa que eu fiz também, a leitura do site, ela lembra muito isso. Então, eu vejo que o site para o seu público conecta muito bem. Eu não vejo nenhum ponto de melhoria nessa questão. Eu trocaria alguns banners, algumas coisas que a gente vai desenhando no decorrer do caminho, certo? Porque é importante, por exemplo, a gente vai entrar em novembro agora, Black Friday, se tem alguma coisa que dá para colocar na promoção, ou alguma coisa que dá para fazer de desconto, enfim, tudo isso seria ajustes de banner, coisas nesse sentido. Mas o layout, a funcionalidade do site é muito boa, até pelo fato de estar ligado com a Liga Master, que é uma coisa também muito importante, que eu vi que tem um ranqueamento de sites lá, de uma forma geral, lá dentro, para fazer a compra. Então, vamos supor, quando eu vou lá dentro para procurar um pack do Pokémon, por exemplo, aí aparece lá os sites ranqueados, eu vi, inclusive, que o seu site, eu não coloquei o print aqui, mas eu estava estudando sobre a plataforma de uma forma geral, o seu site tem mais de 500 avaliações. Então, eu vejo que, às vezes, tem alguns preços que são menores do que o seu, só que quem preza realmente por confiabilidade, que é o nosso público, digamos assim, de 30 a mais, é um público que vai pelas avaliações. Então, assim, é um site que o seu tem 5 estrelas, mais de 500 avaliações, é uma coisa que acaba fazendo sentido, que é uma diferença muito pequena, dá uma diferença de R$ 70, digamos assim, para o pack mais barato, para o seu pack, por exemplo. Tem mais lojas lá embaixo que tem um custo até mais elevado que o seu, e a diferença é muito pequena. Então, são pontos que eu vejo que são bons hoje, quando a gente olha para o seu site de uma forma geral, e realmente faz muito sentido. Pode passar para frente, por favor.
Aí, trazendo como base, eu acho que vai estar bem pequeno aí, principalmente se você está pelo celular. Mas quando a gente dá um Tô zoom, tentando ver aqui, mas eu aumentei aqui e dá para enxergar alguma coisa. Pode falar. quando a gente dá um zoom, eu peguei como base dentro do seu site, naquela parte lá que eu tirei o print e tudo mais, algumas coisas que tem de produto dentro do seu site para a gente ver o volume de pesquisa hoje de produto específico no Google, a nível Brasil. Então, aí em cima tem Brasil, para todos os idiomas dentro do Brasil, e uma pesquisa anual. Então, ele faz uma estimativa dentro dos 12 meses e faz quanto que seria a pesquisa mês a mês. Então, considerando aí, tem outra de TCG, que tem até de 1.000 a 10.000 pesquisas, e o custo por pesquisa é muito baixo. O Board Game, as cartas Magic tem tanto carta quanto cartas de Magic, todas elas têm um grande volume de pesquisa. Inclusive, é uma pesquisa que vai de 1.000 a 10.000 por mês nessa questão. A carta de One Piece me surpreendeu, para ser bem sincero. O volume de pesquisa está relativamente alto também. Aí a gente entra no jogo do Pokémon. Pokémon tem de 10 a 100 mil pesquisas por mês, cara. Então, isso é só no meu site, ou não? Não, isso é no Google, de uma forma geral. Tá. Qual que é o objetivo dessa pesquisa aqui? É para a gente ver dentro de alguns produtos em específico o que tem ou não de pesquisa para a gente começar a ranquear. Então, vamos supor, conforme as estratégias que eu vou apresentar aqui, isso aqui é para a gente ver o que faria mais sentido. Então, quando a gente olha por volume, tanto carta de Yu-Gi-Oh! Quanto carta de Pokémon, elas são mais comerciais num primeiro momento, se tratando de volume de pesquisa. Não quer dizer que elas são mais rentáveis ou que elas têm uma possibilidade maior de vendas, Não, mas elas têm não. uma pesquisa muito maior, certo? Então, aqui, basicamente, a gente pega intenção. Vamos supor, quando a gente for subir uma campanha, por exemplo, aí a gente colocaria a palavra-chave tipo onde comprar, carta de Yu-Gi-Oh! Específica, vamos supor, qual baralho eu preciso comprar, por exemplo, para formar o Exódio. Aí tem que comprar o baralho específico, por exemplo, para isso, do personagem em específico. E aí vai indo essas questões. Mas aí a gente começa a segmentar melhor. Porém, isso aqui é só uma estimativa para você ver a saúde do que tem de pesquisa no Google e as possibilidades que a gente consegue extrair de vendas em cima disso. Certo? É só para a gente trazer um leque de possibilidades onde a gente consegue trabalhar melhor. Estranho que teve um aumento de 900% em 3 meses, é isso? Isso, carta Magic. É Caraca. a questão da a mudança, digamos assim. Pode ser que ela estava com baixa pesquisa e volta a ter uma pesquisa maior, então no decorrer desses 12 meses ele traz essa estimativa de volatilidade. Então, provavelmente, tanto a carta de Magic quanto o Yu-Gi-Oh! Tem uma validação de 900% de variação. Então, é basicamente por conta disso. São coisas que, digamos assim, deixam de ter uma pesquisa e do nada sobe de uma vez. Então, ele teve essa variação, essa porcentagem por conta disso, tá? Então, esse número, ele relata isso. Vê que as outras, elas não têm muita mudança. Por exemplo, a única que tem mudança é a Altered TCG lá, que ela tem uma queda de Isso aí morreu. 90%. Isso aí morreu. Exatamente. Então, assim, o restante teve um crescimento. Por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Ele cresceu 900% nos últimos 3 meses, mas ele não teve uma mudança significativa na parte de execução de pesquisa, por exemplo, pesquisa efetiva, que é esse YOY, certo? Ele não teve uma percepção efetiva, já a carta Magic teve. Além de ter uma mudança nos 3 meses, ela teve uma mudança significativa na parte de compra e de rentabilidade, de uma forma geral. Então, Tá. isso aí mostra também um pouco da saúde de como funciona. Na outra página, quando o Arthur passar aí adiante, também tem mais pesquisa para que a gente fez. Aí pegou algumas coisas mais específicas, né? Que aí, vamos supor, o termo Star Wars não é um termo que eu usaria, por quê? Star Wars é uma franquia tão grande que entra o filme, entra a blusa, entra live action, É, entra. Então, assim, acaba que esse volume eu colocaria como nulo, porque tem muita coisa de Star Wars. Tem action tem, figure, tem um monte de coisa. Então, acaba tem. que não faz muito sentido. Boneco. Exato. Então, assim, vamos supor aí, a gente teria que colocar, inclusive, é a pesquisa que está logo abaixo do Star Wars, que é o que tem no seu site, que é o Star Wars X-Wing 2ND. E tem Esse lá no também seu morreu. site a caixa para. Esse Oi? morreu. Esse morreu. Eu tive que Exato. tirar de lá.
ele não tem muita pesquisa. Então, quando a gente olha assim, isso aqui esdrúxulamente falando, tá? É só uma pesquisa breve que a gente fez para conseguir trazer uma visão de como está o mercado hoje. Então, da parte de pesquisa comercial, tanto Magic, Yu-Gi-Oh! E Pokémon são os três carros-chefe hoje, quando a gente coloca. Os três mais Só que velhos. São os três cardinhos mais velhos, simplesmente. Exato. Aí o que eu vejo quando a gente olha os números? Mais rentável em questão de possibilidade de público e venda. Magic em primeiro lugar. O segundo mais rentável eu colocaria como Pokémon, mas ali entra a questão que tem uma volatilidade de público muito grande. Pokémon vai desde 10 anos até 30, 40 mais. 40. Isso, Exato. isso. Então, assim, aí a gente não tem um percentual. A mesma coisa acontece com o Yu-Gi-Oh! Só que o Yu-Gi-Oh! Ele pega um público um pouco mais velho também. Um público ali acima de, vamos colocar ali de 15 mais, para cima. Então, eu vejo essa diferença de escala de público de uma forma geral. Isso não é coisa que o Google traz. Isso aqui é análise até dentro do que a gente viveu. Porque, assim, a gente viveu todas essas gerações aí que a gente está falando, digamos assim, tanto do Magic, Yu-Gi-Oh! E da parte também do Pokémon. São coisas que a gente conseguiu acompanhar. Então, olhando por base de números gerais, não somente da nossa vivência, mas pelo que o Google trouxe, essas seriam as três, Condiz. digamos assim, exato, as três Condiz com a principais áreas. realidade. Show. Maravilha, que é uma pesquisa, Marcelo, que a gente faz aqui, porque assim, toda vez que a gente traz uma análise de palavra-chave, ela precisa fazer sentido. Então foi muito bom o seu feedback em cima disso, porque às vezes a gente traz aqui uma coisa que o Google está falando, mas na realidade é outra totalmente Não, diferente. Então foi bom que assim, os dados bateram. vou falar assim, não sendo, não criticando a pesquisa, mas para quem está no meio, é uma coisa óbvia, porque são os três que têm mais idade. Então, por exemplo, às vezes o cara, comecei a jogar Altered, puta, não gostei, vou voltar pro Magic, entendeu? Então, Exatamente. é difícil sair dos três. Os três primeiros, né? Exatamente. Isso aí, na verdade, essa pesquisa, é só para a gente ver o volume que tem de possibilidade de venda. Então, a pesquisa, ela mostrou esse número, né, digamos assim, que são os três principais, mas não só isso, e tem um volume de pesquisa muito alto também, colocando em questão de volume de pesquisa Yu-Gi-Oh! E Pokémon, e em terceiro lugar, no volume de pesquisa, a questão do Magic. Só que esses números que eu trouxe da parte de vendas e tudo mais é uma coisa até que a gente tinha conversado anteriormente, né, do que tem um ticket maior, mais possibilidade de venda, entrando Magic, e segundo e terceiro lugar, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Pode passar adiante? Por favor. Aí, no caso, aqui entra a questão da estratégia que a gente colocou. Aqui tá como análise de concorrente, você vai ver aí que tem alguns links da Amazon, AliExpress e Mercado Livre. Aí isso aqui eu coloquei Desconsidera, proposital. a Amazon se desconsidera, porque assim, o cara do meio, dificilmente ele vai parar na Amazon. Ele vai consultar na Liga. Quem vai para a Amazon? Quem precisa dar presente. Quem quer dar um presente e quem não conhece a Liga. Entendi. Aí, no caso, você já tentou investir na Amazon, alguma coisa nesse sentido, para colocar os cards lá dentro, ou não? Nunca foi uma Ainda possibilidade. não, ainda não, porque justamente por conta da gestão de estoque. Então, o que eu tive receio é de não ter uma pessoa para fazer essa gestão de estoque. Ou seja, eu baixo aqui dentro da baixa lá. Ah, mas o Bling faz isso. Tá, mas o Bling não conecta na minha plataforma do site. Então, eu ok. Teria que ter um RP, né, de gestão para conseguir cadastrar vários tipos de plataformas de marketplace. Se você quiser anotar um nome, chama Magos Shop. Esse cara está Magos tentando Shop. fazer isso. Esse cara está tentando fazer isso. Ele está tentando transformar tudo em marketplace e ser vinculado à Liga Magic e a MyP Cards, que é mypcards.com. É como se fosse uma mini Liga Magic. Ela é muito utilizada para cartas de Yu-Gi-Oh! A comunidade de Yu-Gi-Oh! Muitas vezes prefere comprar na MyP do que na Liga Yu-Gi-Oh!
Entendi. Que aí, no caso, o que seria uma dificuldade para você, Marcelo, essa questão de gerenciamento de estoque, né? Não, aí o que que eu teria que fazer? Sabendo dessa, digamos assim, dessa opção dos jogadores de Yu-Gi-Oh!, eu só cadastraria as coisas de Yu-Gi-Oh! Na MAIP. Mas mesmo assim eu preciso fazer duas gestões. E a Magos Shop está prometendo a gestão em um único lugar, replicando seu estoque para a Liga e para a MAIP. Mas ela está em fase embrionária. Eu fui testar, eu não sei se eu olhei tudo, mas eu não gostei. Então Não está eu muito estou tentando dar funcional um ainda, né? tempo. Não, eu estou tentando dar um tempo, por quê? Porque essa plataforma ela vem de dois lojistas. Então eles sabem as dores dos lojistas. Então, dentro dessa plataforma teria um controle de mesas, que é o controle de consumo. Dentro dessa plataforma teria a replicação de estoque, que é outra dor. Então, assim, eles sabem os problemas que os lojistas têm, mas, vamos ver, ainda não está maduro. Entendi, não, realmente faz sentido. E, inclusive, eu tinha colocado isso aí exatamente porque eu não sabia ainda a vivência interna do que teve. Eu coloquei a Amazon proposital, porque, até compartilhar também minha tela aqui rapidinho, aproveitando, quando a gente faz uma pesquisa, eu acho que vai dar para ver também. Vai aparecer aqui a sua conta de anúncio, porque eu tenho acesso a ela, né, do Google, mas aqui desconsidera essa parte inicial. Quando a gente vem, digamos assim, uma pesquisa bem esdrúxula mesmo, cartas Magic, padrão, a primeira coisa que aparece é os produtos patrocinados. Que aí entra a questão da Amazon, por isso que eu coloquei aí, que são esses produtos que eles são ranqueados aqui em cima. AliExpress, Mercado Livre, essas coisas. Exato. Inclusive, quando a gente entra dentro do produto, a grande maioria é importado, que é um ponto positivo para a gente, que a gente tem ele dentro da nossa plataforma. Aqui, ó, vou até compartilhar a guia que eu entrei, que é esse primeiro link. Tá aqui, ó, o kit starter, aí tem a parte do Commander Deck, e aí vai indo. Então, tudo compra internacional, de R$ 1.899, fora as taxas. Então, é um ponto extremamente positivo que a gente tem, considerando a questão que tem de pronta entrega, não tem essa taxa, digamos assim, e olha a quantidade de avaliação de cliente que tem de compra. Como é internacional, então vende para o mundo todo, aparentemente. Só que, assim, grandes avaliações, é uma possibilidade muito grande de alocar realmente as cartas em um local que realmente faz sentido, por dois motivos. Primeiro, que a Amazon é extremamente confiável, e outro motivo é esse aqui que a gente volta para a tela que estava inicial. A Amazon, ela traz essa possibilidade, ela tem um marketing interno também, ela nos Ela ajudaria gasta no funcionamento bastante. disso. Exato. E tem o SEO muito forte. Então, quando a gente fala de SEO, ela tem indexação em tudo quanto é lugar. Então, toda vez que a gente pesquisa, vamos supor, se eu for nas imagens, na carta Magic, por exemplo, aqui nas pesquisas, vai aparecer o link da Amazon lá dentro. Quer ver? Quando eu venho em imagem aqui, por exemplo, aparece, ó, o Buy Amazon, aqui, ó. Esse aqui aparece também na Shopee, mas eu quero falar da Amazon específico, porque a Shopee não se enquadra com o seu público. Não faz sentido. Tá? Eu coloco a Amazon porque a Amazon ela tem uma confiabilidade bacana e um peso muito grande, muito parecido com o Mercado Livre aqui no Brasil. Então, querendo ou não, é uma indexação muito potente. Quando a gente coloca a carta Magic, eu nem pesquisei nada sobre a Amazon nem nada e apareceu aqui, ó, em um dos primeiros lugares. Então, é um ponto muito importante, isso aqui ajuda demais na movimentação geral, tanto da loja, da parte orgânica e também nos ajuda a potencializar no tráfego. Então, eu coloquei proposital aquela parte lá, que a gente está vendo aí no planejamento, a parte da Amazon, exatamente por conta disso. Um ponto a se pensar. Até porque é uma hospedagem que é gratuita, você não vai pagar para estar lá, só pagaria o percentual que a gente teria que calcular, Ela em era torno de 15% a 12 a 30%. 18. No meu caso, eu lembro que quando eu comecei a vender, acho que era de 12 a 18%.
Tá um pouco mais hoje em dia, tá? Então deve estar próximo de 22%. A média, digamos assim, para fazer Tá. a cotação geral. Mas, de toda forma, quando a gente olha para a sua plataforma também, a Liga Master, ela tem um custo elevado para você, né? Eu não cheguei a ver, inclusive entra uma pergunta que eu quero fazer, eu vejo que você paga um valor mensal, mas também tem uma porcentagem que eles cobram por venda, digamos assim, fez uma compra no cartão, parcelou em 12 vezes, torra aí, Não, sei lá, não, uns não. 4, 5%. Não, não. Rola quando você usa o chamado Liga Segura, que é como se fosse o Mercado Pago. Tem. Ou PagSeguro. Aí rola, tava em 6%. Considerando as cartas médicas, é um custinho bem alto, né? Porque aí já vai, Só que digamos assim, assim, um pouco mais de 100 ele reais. só é cobrado se o cara escolhe lá a Liga Segura. Porque é realmente que nem o Mercado Pago. Ele faz um intermédio entre o comprador e a loja. Sim, Entendeu? A carta não chegou. Bloqueia o saldo do cara, só recebe, o cara só vai receber se ele responder a disputa que foi aberta. Entendeu? Então é bem. Mesma coisa. bem parecido. Uma coisa que eu tenho que mencionar. No meu site, eu tirei o PagSeguro porque estava sendo aplicado os golpes. O cara colava o cartão e fazia a compra, eu mandava e falava que não recebeu. E aí, quando eu ia documentar que estava recebido, se o PagSeguro simplesmente não aceitava. Aconteceu 2 vezes. Eu até tenho que ver o que eu vou fazer, porque o PagSeguro cancelou minha conta por falta de movimentação. Só que tinha 1.800 conto lá. Então eu preciso conversar com o advogado para ver o que dá para ser feito. Só que o que eu vi no site é que depois que eu tirei o PagSeguro, muita gente questiona se não há forma de pagamento via cartão. E a Liga, ela integra com a Cielo. É só para você entender, a Liga, você pediu um negocinho, ela vai cobrar. Exato. Tá? Ela vai cobrar. Então, se já tem pronto essa ligação com a Cielo, pode ser que eu tenha necessidade de fazer algum tipo de parceria com a Cielo para recebimento mais facilmente com o cartão. Entendeu? Porque agora o que eu faço? Vocês não têm cartão? Não, tem sim, vou gerar um link de pagamento para você. Manda um link de pagamento. Entendeu? Isso aumenta muito a possibilidade de golpe, infelizmente. Quantas pessoas deixaram de comprar porque não acharam a opção de cartão de crédito? Mas eu não tive mais golpes. Então, assim, né? Eu preciso pôr na balança isso. Então, uma outra coisa que eu talvez precise mudar é a facilidade de forma de pagamento. Exato. Aí entra também até um ponto que pode ser possível, essa questão da Amazon, né? Ela tem a compra segura lá dentro também, né? A garantia de entrega e tudo mais. Então, assim, eu joguei na mesa e conte com a gente para te ajudar nessas questões, porque realmente é uma coisa que vai fazer muito sentido para o seu modelo de negócio. E quanto mais lugares a Deckmaster aparecer, melhor é para indexação e mais ranqueado a gente vai conseguir ficar em todos os aspectos. Até porque eu tenho percebido que não tem muito anúncio específico. Então, assim, a gente vai chegar num oceano basicamente azul para conseguir fazer essa venda. Então, assim, vai ser bem bacana. Eu até coloquei aí, ó, a Amazon, a Liga Magic, o único patrocinado que apareceu é esse dos produtos. De resto, não tem ninguém patrocinando direto. Então, acaba que é um ponto para a gente conseguir utilizar bem bacana. É o que eu comentei com você, né? Não sei se sou só eu, mas a visão que eu tenho é que, tipo,
não é levado muito a sério, né? Eu tive uma conversa com um colecionador de Hot Wheels, cara. Uma conversa de, vamos falar assim, uma conversa de boteco, tá ligado? 10 minutos. E o cara virou pra mim e falou assim, os colecionadores ficam andando de lugar em lugar quando alguém fala que vai ter algum tipo de reunião. E aí, se o cara quer vender alguma coisa, ele leva as coisinhas dele lá e o organizador cobra R$ 100 para o cara usar uma mesa. Cara, eu virei para ele, peraí, quer dizer então, que se 10 caras quiserem vender, é milão limpo, sem eu fazer nada? Ele falou, Então, tipo assim, nesse sentido, também há muita coisa a ser explorada, né? Porque é um colecionável da mesma forma, só muda o material. Exato. Mas eu fiquei até um pouco impressionado, porque é a mesma coisa das cartas. É questão de levar a sério ou não. O quanto faz sentido para você. Se aquela carta de R$ 200 faz sentido para você, você vai comprar. Se aquele carro do Scooby-Doo de 99 você quer, você vai comprar. Então, Seja 5 ou 20 mil reais, independente, vai comprar. entendeu? Então, assim, é um outro passo que eu quero fazer uma pesquisa, né? Vou fazer a pesquisa de mercado, que também talvez a gente se encaixe muito bem nisso, entendeu? Inclusive pode ser uma possibilidade de fazer eventos onde seria um evento que a pessoa paga para estar e tem lá vários colecionadores, como se fosse um evento de carta, literalmente, troca de carta. Eu quero fazer uma troca de carta e tudo mais, eu tenho meu deck aqui, tenho meu deck pronto, eu tenho 3 cartas repetidas aqui que são raras, por exemplo, eu quero trocar com outras cartas raras ou fazer um mercado em cima disso, a pessoa paga Só que para estar dentro disso. isso é um pouquinho mais difícil quando a gente fala em cartas, né? Porque é um papelão, é uma coisa, então, um papel e tal. Quando a gente fala sobre itens colecionáveis, já fica um pouco mais difícil fica um pouco mais difícil, não, fica um pouco mais fácil você colocar alguma taxa, porque é mais palpável. Então, é moeda, cédula, Hot Wheels, action figure, entendeu? Então, assim, são várias coisas que, no final das contas, acaba sendo colecionável, da mesma forma. Mas, digamos assim, é mais palpável para o público em geral. Entendeu? Mas acaba que, querendo ou não, tipo, é uma possibilidade muito grande, né? Porque carta rara eu acredito que tem em todo jogo, inclusive no Magic. Então, assim, às vezes é uma coisa que acaba fazendo sentido. Ou até mesmo, vamos supor, eu tenho o deck do campeão mundial de Magic, por exemplo, montado, eu vendo ele por, sei lá, 15 mil reais. Por exemplo, a pessoa que gosta e quer comprar, ela compra. Aí é o deck completo, fechado, entende? Com as cartas e tudo mais. Então, acaba que são coisas que podem fazer sentido, né? Mas, assim, é uma coisa, um debate que a gente pode ter mais à frente. Pode Sim, passar sim, sim. adiante, Arthur, por favor? Inclusive, quando a gente coloca a estrutura de campanha, a gente olha a questão dos concorrentes, tá bem pequenininho aí, mas dá pra Eu gente tô colocar. dando zoom aqui. Tá, beleza. Porque no caso eu coloquei esse geek oficial, ele faz os anúncios bem mais voltados para Pokémon, mas ele tem um caminhão de anúncios lá, tem mais de 70 anúncios ativos, e a grande maioria é um público muito similar ao seu, quando a gente olha de uma forma Nunca geral. ouvi falar. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. De onde é isso aí? Vou abrir agora para a gente conseguir ver junto. Estou abrindo aqui para já compartilhar, que fica mais fácil. Quem estiver vendo minha tela, me fala, por favor.
Tá no de anúncios aí. Tá, esse é um deles que eu Então, coloquei aqui. tá, Tá, ele tem esses 3 anúncios aqui, todos eles mais voltados para Pokémon. tô vendo. Que é o deck montado, a questão das unidades e mais Pokémon aqui. Charizard, as cartas em avulso. Ele tem, quando a gente olha aqui em ver detalhes do anunciante, a gente clica no link aqui, é esse aqui o perfil dele. Ele é de Lajeado. Nossa, um lugar nada a ver. Exatamente, é um lugar de venda de infinidades de uma forma geral, tem de tudo um pouco. Sim. Aí pode passar para o lado aí, Arthur, por favor. Tem um outro também, que se eu não me engano eu coloquei, que é esse aí que tem muito anúncio. Esse que tem muito anúncio mesmo, com força. Eu vou fazer a pesquisa dele e já vou compartilhar aqui também. Esse já ouviu falar? Freitas TCG? Já, esse cara bate forte, né? Não é tão grande, é Aí, uma loja recente, uma loja, entre aspas, mais nova. quer ver? Vou compartilhar a guia aqui para você conseguir ver também. Aqui, eu vou dar um zoom na minha tela que fica mais fácil, Por favor. a gente conseguir ver aqui essa questão. Aí, aqui são anúncios mais específicos que ele roda. Aqui, ó, a gente consegue ver que ele tem 77 anúncios ativos. Tá? Então, provavelmente ele faz um investimento bem alto, só que todos mais voltados para a questão tipo evolução de prismáticas, a questão de cartas avulsas. Aí a gente clica aqui, por exemplo, em comprar agora, ele vem para o site, que é Outro esse aqui. site. Isso, aí o site tem vários tipos de cartas, né? A questão do cupom, cadastra o cupom. Deixa eu até ver em que site que ele tá, que eu tenho uma ferramenta aqui que eu consigo ver. Eu acho que você não vai conseguir ver ela na tela, mas o site dele, em qual... aparentemente é uma fonte muito parecida com o seu. Deve estar hospedado. Pelo layout, ele está hospedado na Liga também. Aparentemente sim, porque como ele não tem nenhum e-commerce cadastrado aqui, e tá tudo em linguagem pelo Cloudflare. Então provavelmente é isso mesmo. É. Aí no caso, alguns anúncios direcionam para o site. Aí quando a gente vem aqui, tem mais outros. São anúncios mais nesse sentido, ó, tipo Mega Evolução, que inclusive tem um banner no seu site muito parecido com esse aqui. Porque Esse a gente aqui, recebe material, promocional a cada edição. Então a gente tem acesso às coisas aí, cada um usa da forma que quiser. exato. Aí aqui, ó, o banner, para esse tipo de público que a gente está falando, é um banner que esse tipo de banner funciona muito bem. Que é a comunicação Mega Evolução, que é o novo deck de cartas que tem da Pokémon, por exemplo. Aí tem as cartas avulsas disponíveis no site, frete grátis com regras no site, pague tudo em até 12 vezes sem juros e 5% de desconto no Pix. Todas as informações aqui. Esse aqui seria um criativo bom para trabalhar considerando de informações. Aí aqui tem mais, ó, tipo lançamento no site, Mega Evolução, cartas graduadas, que aí no caso entra, provavelmente aqui se tratando de Pokémon, vai entrar as cartas mais raras, né? Ou A evolução. graduação das cartas é quando você submete as suas cartas a uma, vamos chamar assim, graduadora, e algumas dessas graduadoras elas têm maior ou menor prestígio no mercado. Então, você pegar uma PSG não, AGS, ou você pegar uma PSA, uma carta pode sair tipo de $50 para $500. Se ela for perfeita, se os corners
for perfeito, se a centralização for perfeita, é uma carta nota 10. E aí são poucas cartas nota 10 daquela lá que existem no mundo, que são graduadas pela Entendi. NSA. Entendeu? Então como fala? Quando tem pouco. Aquilo que tem pouco do aquilo que tem pouco. Então é 0,01%. Então aquilo lá vai tacar no chapéu. Entendi. Então esse é o uso que é feito. Inclusive é um projeto Exato. também que eu tenho. É um projeto que eu tenho também de fazer graduações de cartas. Show. Eu colocaria aqui, Marcelo, como acaba sendo um concorrente direto, por mais que não é na mesma região, o DDD dele é 47, né? Então provavelmente ele é de uma região do sul, mais voltada ali Paraná, Santa Catarina, alguma coisa nesse É uma sentido. pessoa boa, eu conheço o dono. Eu conheço o dono. É uma boa pessoa. Conhece? Conheço. Show. Que aí, no caso, ele é um concorrente direto, que a gente dá para trabalhar uma coisa bem parecida, inclusive eu acredito que o Christian, nesse PowerPoint que a gente está apresentando, ele trouxe alguns criativos, mas são criativos bons para a gente conseguir modelar. Por exemplo, esse tipo de criativo aqui, ó, ele não tem nenhum link, tá vendo? Provavelmente ele vai para o Instagram, Só um minutinho, só um minutinho. tá? Desculpa, os caras estavam fazendo eu estava fazendo uma negociação e eu joguei um valor pro cara e meu funcionário falou, não vai aceitar. Aí deu um dia, o cara aceitou. Então, essas coisas. Mas enfim, eu entendi, esses criativos podem ser usados até para nós, porque, assim, como é que você entende que esse criativo seria bom para gente? Por conta da descrição. Por conta da descrição. Porque, assim, aí olhando para a parte do marketing de uma forma geral, eu preciso ter uma análise mais crítica sobre esse criativo. Aí eu tiro a parte do produto em si e coloco métricas de marketing para entender o que chama a atenção do público. Aí entra a questão da psicologia mais da pessoa, sabe? Porque, querendo ou não, o marketing é sobre isso, né? É sobre entender o padrão de comportamento humano e, em cima disso, fazer o que realmente agrada aquele público específico. Então, considerando o público de Pokémon, que é um público que é mais voltado, que a gente falou, mais jovem, talvez, ou num público geral, quando a gente pega a disposição criativa, a gente tem alguns dados que realmente fazem muito sentido. Por exemplo, tem uma imagem bem no centro do criativo, isso já chama bastante atenção, e é uma imagem que as pessoas que jogam esse jogo já estão familiarizadas, primeiro ponto. Cartas que realmente fazem sentido. Inclusive, tem uma carta brilhosa aqui, eu não sei se é essa aqui que eu estou circulando, por exemplo, que é uma carta brilhosa que tem. Eu não sei o nome, na época eu era 450 conto. 450 conto. Exato. É porque, assim, na época que eu era criança, a gente chamava de carta rara, mas nem sabia. Essas cartas brilhosas, assim, ela varia, a gente trocava em 4, 5 cartas. Por exemplo, quando eu era criança. Aí tinha
colocam cartas que são de expressão, outro ponto que é muito importante nesse criativo. A questão da chamada. Cartas avulsas disponível em nosso site. Está bem claro aqui a disposição da chamada e tem informações Cara, que mas são tudo relevantes para o isso, site. tudo isso que você está falando, o negócio é muito óbvio para mim, mas eu nunca tinha olhado para isso da parte, vamos falar assim, do fundamento do negócio, do motivo daquilo estar lá, né? Do porquê do negócio Exato. estar ali. Porque faz muito sentido para mim tipo, se hoje eu fosse fazer alguma coisa similar, tipo, eu mudaria o quê? Alguma posição do texto, mas colocaria muitas coisas que estão aí, entendeu? Exatamente. E é uma coisa que, e provavelmente você sabe disso, porque você já tem uma percepção de mercado por já trabalhar muito com isso. Então, para você acaba se tornando mais fácil. Mas quando a gente pega um ser humano que não tem muito contato com essa visão, e que é simplesmente um consumidor, por exemplo, ele vai olhar isso aqui, ele vai ver todas as informações à disposição. Então, para ele chegar a concluir uma ação de entrar no site, ele já tem as principais informações ali na cara. E principalmente o nosso público, que é esse que a gente vai trabalhar, que é um público que tende a ler. Porque jogo de carta, basicamente, é sobre leitura. Aquele que melhor interpretar as cartas e conseguir trabalhar com os números das cartas é o que vai ganhar o jogo. No resumo geral, falando de uma forma bem simples e resumida, é isso. Que tem a melhor estratégia, a melhor leitura e percepção do baralho que ele tem nas mãos é o que vai ganhar. Então, assim, é tudo sobre a disposição de carta e estratégia. Então, querendo ou não, a leitura, de uma forma geral, é uma coisa que realmente faz muito sentido. Então, por isso, te explicando o porquê que eu acredito, e eu tenho como base que esse criativo é um criativo que é efetivo, por conta disso. Tá, mas a minha preocupação é a seguinte. Aí vai ter que ser feito, vão ter que ser feitos vários testes, você vai me falar. Exato, isso, exatamente. Aqui eu só peguei esse exemplo porque, assim, Marcelo, é só para você entender hoje o que um dos concorrentes fazem. Isso aqui não é uma parte da estratégia, é só um ponto que eu entrei aqui para a gente conseguir trazer. Dentro da nossa estratégia tem um criativo básico que o Christian criou. Certo? Mas é só para a gente realmente, para você ver como é que está o mercado hoje em questão de movimentação da parte criativa dos Que é concorrentes. só esse cara é só esse cara que tem alguma coisa pesada assim? Eu vi de efetivo, sim. Caramba, Meruru, você chegou a procurar? Meruru? Merlu, Meruru. vamos agora. Já vou te mandar aqui Porque agora. me Compartilhar falaram, aqui atrás. são algumas coisas, né? Me falaram que eles estavam com marketing pesado em cima disso. Meruru, É Meruru. tem 19 anúncios apenas ativos. E criativos muito bons também. Por que que eu falo que são bons? A mesma disposição. O valor, a parte de envio, card super protegido, a quantidade de pacote do card, o valor de pagamento e a logo da loja. É uma disposição de... E detalhe, toda a identidade visual voltada para o Dragon Ball. Cores, a parte do mangá aqui atrás e tudo mais. Isso também é importante. Tá, outra aí chama Epic Games. EPIC Espaço Games. Acho que é de São Paulo. Não sei qual que é aí. Deve ser essa, talvez, não? Epic Não é isso não. Games. É de São Paulo. Ixi, pior que Epic Games tem muita coisa, hein? Porque a Epic Games é uma plataforma de jogo online também, ela é bem famosa. Coloca Epic Games Santos. Espaço Santos. Não. Não. Você vai ser meio difícil achar. Liberdade, escreve aí, Epic Games Liberdade. Aí você vai, sei lá, vai filtrar esse vírus. Não. Enfim, Bazar de Bagdá. Bazar de Bagdá. Isso aí.
Nada de anúncio. Jesus amado, cara. É uma das maiores lojas de São Paulo. Tô te falando. Quando a gente faz a Playground. pesquisa, Playground. Playground de playground mesmo. De lugar para criança brincar. Playground. De chão. Ground. Não. Ground. Store, TCG. Põe TCG lá em cima. Põe TCG que pode ser achado. TCG. Tem de tatu, sei de casa, né? De casa. Passado aí. Acho que é isso. vamos ver se é isso. Também não. Não. Falei, o mais efetivo é aquele em questão de volume de anúncio e tudo mais. Então, basicamente, quando eu fiz a pesquisa, eu trouxe esses porque eram os mais efetivos em questão de qualidade de anúncio e quantidade de anúncio de uma forma geral, rodando anúncio no Meta. Beleza? Passa adiante, Arthur, por favor. Só para você ter noção, por isso que eu te falei da questão do Oceano Azul. Aí tem a questão das etapas de campanha. Isso aqui é só uma estimativa para a gente ter como base para olhar, como o Arthur disse, a gente precisa ter aqueles 4 pilares, né, para conseguir ter o alcance. Então aqui a gente sempre trabalha com padrão de funil. Então todo funil ele precisa ter um alcance de campanha máxima. Então assim, para a gente conseguir chegar no público primeiro, é como se fosse gritando com o megafone para ver quem realmente vai olhar. Então, é despertar curiosidade, interesse sobre as cartas. É um público que é um pouco mais fácil de alcançar, que ele está entre 13 e 35 anos, que são, digamos assim, como se fosse o público de Pokémon, por exemplo. Citando um exemplo, aqui dá para a gente trabalhar com 2 idades. Eu coloquei essa inicial por conta do volume do Pokémon, mas dá para a gente trabalhar com maiores idades aqui também. Dúvida. Naquele Tag Manager, ele ficaria muito por conta do remarketing. Você... É porque assim, a liga tem algumas coisas. Você pode configurar, tipo, carrinho abandonado durante X dias, ele manda uma mensagem. Mas é tipo, bem, sabe? A minha dúvida é, naquele Tag Manager, ficaria muito a cargo de fazer conversão, é isso? Isso, como que seria o Tag Manager? Ele serviria basicamente para a gente conseguir pegar os dados do site e jogar para o Google as conversões. O Tag Manager é como se fosse uma ponte de conversão. Por exemplo, o site, ele não tem uma comunicação direta com o Google. Então, a gente precisa de uma ponte onde ele consegue colocar tags nas informações no site e jogar essas tags para dentro do Google. Então, vamos supor, quando a pessoa ela acessou um produto específico, mas ela só adicionou o carrinho e não comprou, vai aparecer lá no Google que ela adicionou o carrinho, mas a compra não foi efetiva. Então, o Tag Manager, ele passa essas informações do site para o Google. Em resumo geral, ele é isso. Ela é como se fosse um contabilizador. Aí, o que eu preciso ver é se com o Tag Manager eu vou conseguir fazer essa configuração, se a galera do suporte tem alguma tag específica para colocar lá dentro, aí é uma coisa que, na pior das hipóteses, pelo menos eu vou conseguir traquear compra. Talvez o valor não, porque eu vou precisar talvez de uma base do código do site da Liga Master, por exemplo. Mas se eles não tiverem tudo certo, eu consigo pegar pelo menos as compras, a gente vai colocando o retorno sobre o investimento em cima do que a gente está vendendo olhando para o site. Então isso aí é super possível da gente fazer. Júlio, deixa eu só te... Cara, infelizmente eu só tenho mais 10 minutos. Tá. Porque eu preciso pegar meu moleque na escola. Tá, vou correr então. Que no caso, até pegando como base, vamos colocar como funil. É a campanha de alcance, onde a gente vai definir público. Aqui eu coloquei de 13 a 35, mas a gente vai abrir mais o público, tá? É só para a gente ter um parâmetro mesmo. E aí, no caso, é um público de engajamento para trabalhar remarketing futuramente, que são nas próximas etapas. Pode passar, Arthur? Por favor. A campanha de tráfego que leva para o Instagram, então, querendo ou não, a gente vai precisar popular o seu Instagram, trazer não somente número de seguidores, mas visibilidade de uma forma geral, e fazer com que as pessoas que interagiram na campanha de alcance, elas sejam direcionadas para o Instagram e comecem a engajar com o conteúdo que nós vamos produzir junto contigo nessa questão. Então, essa questão de bastidores, que é o que eu falei, mostrar a galera jogando, a casa cheia, mostrar a sua
a sua base, onde estão as cartas, enfim, bem legal, que eu vi que você tem uma estrutura legal e é uma coisa que precisa ser mostrada. Próxima etapa, Arthur, por favor. Vou ser bem breve aqui, tá bem rápido para a gente correr, porque o Christian também tem que fazer mais algumas coisas. E de toda forma Aí, também, Marcelo, só complementando, eu vou salvar isso aqui como PDF e vou te mandar, tá? Toda a apresentação, que você vai ver toda essa estrutura, ler com mais calma, e a gente vai estar conversando sobre isso durante o dia, durante a semana aí, tá bom? Tá bom. Exato. E aí, no caso, tem a campanha de engajamento, que é basicamente pegar todas as pessoas que se interessaram em algum momento nas campanhas de alcance, de tráfego lá atrás, e fazer com que elas comecem a participar dos eventos que estão internamente. Então, a gente vai pegar pessoas que talvez não conhecem e vai fazer com que elas se engajem. Então, elas vão para o WhatsApp para conversar contigo, para visitar a loja, ou para comprar um convite de evento. Então, no resumo geral, seria basicamente isso. Deckmaster existe, gosto do que ela vende, quero conhecer mais. Então, aqui a gente pega a questão do funil. Pode passar para o próximo, que aí continua o funil, que a gente ainda não entrou no e-commerce. Aí, quando entra o Google, entra a questão do e-commerce, que a gente vai pegar todas as pessoas que visitaram o site e as informações que elas têm do Meta e fazer com que ele popule mais o site e a gente consiga ter mais vendas lá dentro do Liga Master, de uma forma geral. Então, o objetivo aqui é basicamente levar um tráfego mais específico para o site, de pessoas que têm uma possibilidade maior de compra, e fazer com que elas comprem lá dentro do site, ou pelo menos a gente aumenta os views no primeiro momento. Ou seja, hoje você tem em torno de 18 mil views lá aproximadamente, seria subir esse número para a gente conseguir ter um alcance melhor. E a parte de remarketing, pegar todo mundo que acessou o site e reimpactar essas pessoas. Tanto pessoas que acessaram vindo do Meta, ou até mesmo do Google, elas vão para lá, porque é pelo link. Aí entra a questão da tag também. A Tag Manager serve para isso. Rastreabilidade de pessoas. Próximo, Arthur, por favor, que é aqui a sexta parte. E aí entra a questão de conversão de uma forma geral e barra educacional. Aí entra a questão do YouTube e a parte do método, da parte educacional, que é a que a gente falou. Que é mostrar o valor educativo do card game, mostrar que além de um hobby, ele é uma cultura, é uma coisa que realmente faz sentido, que aí entra uma questão de trabalhar tanto o público de remarketing quanto o novo público aqui. Eu coloquei em sexta etapa por conta do nível do que a gente falou nas outras reuniões. Então, eu considerei tudo isso. Os focos, tá? Exato. Aí ele é um público frio, é totalmente voltado para nível de consciência mesmo, bem cru, bem simples o que a gente pode trabalhar. E volta lá em cima no topo, né? Volta lá no topo. Exato. É isso que a gente busca, é sempre ter essa realimentação de público. Gostei do conteúdo, vou querer saber mais. Aí ele entra para o topo, se torna decisor futuramente. E a gente começa nesse loop infinito e aumentando cada vez mais a boca do funil. Certo? Da minha parte, seria basicamente isso. Não vou nem ficar te perguntando se sobrou muitas dúvidas, eu acredito que deve ter ficado alguma dúvida, ou não, mas querendo ou não, a gente vai correr no meio do caminho aí. Sim, a gente vai conversando. Tá. Estamos alinhados com o que a gente tinha conversado. Dúvida vai surgir, cara, isso é padrão. Normal. Eu mando lá, meia-noite, eu mando uma pergunta. Puta, lembrei disso aqui, como é que é? Cara, nossa, a cabeça não para, velho. Puta, lembrei. Eu imagino. Mando lá. Na hora que respondeu, não tem problema, mas eu passei, eu tirei da minha cabeça. Tem que mandar, exato. Vai lá, Christian. Bora lá, então? Estão me ouvindo aí? Sim. Então, a gente vai falar agora sobre a parte dos criativos, né? Vou explicar de uma maneira mais breve aqui, que você precisa lá do site do seu compromisso, né? Então, vamos adiantar o processo aqui. Em relação às estratégias que a gente usa para a criação de toda parte de campanha, de toda parte de veiculação de tráfego, nós priorizamos alguns detalhes que eles vão trazer uma conversão melhor dentro do Meta, ou seja, do Google mesmo, na hora que as campanhas forem ativadas ali. Então, nós priorizamos ali a parte de textos curtos e objetivos, né? Então, como estratégia ali a gente usar um texto que ele vai falar diretamente com o público que você quer alcançar de uma forma mais clara. Então, a gente evita ter textos muito longos, porque isso acaba dificultando. Vai falando, eu vou só checar um negócio aqui. Pode falar que eu tô escutando. Beleza. A gente evita textos muito longos, porque isso acaba dificultando a compreensão ali do cliente, né? Uso de CTA também, que seria a chamada para ação. Então, os criativos, eles tendem ali a ter
um botão que vai direcionar o lead ali ao site ou ao seu Instagram, seja qual for a estratégia da campanha que for utilizada no momento. E também a gente faz teste A/B, que são variações do criativo, que às vezes um criativo pode ser que ele não performe tão bem, mas ali a gente vai ter outro para estar usando como teste, para estar validando aí essa campanha. E aí, após isso, com a validação de criativos, a gente consegue ter uma melhor performance. Só Pode vou fazer passar. um parênteses aí, Cris. Eu fiz um teste em cima de um reel nosso e ele bateu, acho que foi 61 mil visualizações. Sim. Eu defini um público que não era tão grande, mas ele deu um retorno de visualização bem alto. Eu não consegui medir conversão, lead, essas coisas, porque eu não tinha conhecimento para isso. Mas me espantou a quantidade de visualizações. O vídeo, ele tem uma taxa bem melhor de conversão em campanhas, porque ele tem ali o poder de trazer mais informação, né? A pessoa hoje em dia, ela gosta de ver vídeos, então a gente já tem aí TikTok, Reels, que as pessoas têm esse costume de estar vendo. Então, quando esse anúncio cai em algum público que já é o seu público específico, e eles se interessam pelo assunto, vendo em vídeo ali, às vezes vendo a sua sala, vendo os cards que você tem, isso gera interesse maior e às vezes pode até virar uma conversão, sim. Pode passar, Arthur, por favor. Então eu trouxe aqui um criativo protótipo, né, que eu criei para que a gente possa tá mostrando para você como que seria a nossa estratégia de acordo com o que eu disse. Eu peguei ali mesmo até as informações de alguns criativos que você já tinha no Instagram. Só as cartas têm que existir, né? Não, é só... Aí seria só um protótipo, porque como a gente fez aqui, eu basicamente não tenho muito conhecimento do Pokémon mesmo, igual você... foi isso que eu coloquei, mas a gente usaria cartas reais, no caso. Esse aqui mesmo é só um protótipo para a gente estar exemplificando como que funciona a estratégia. Sim? São das cores também. Sim. Aí é só para a gente exemplificar como funcionaria a estratégia. Então, ali a gente colocou o nome, né, a edição, a data, o valor da inscrição e lá embaixo clique para se inscrever. Nesse caso... Talvez a escolha da fonte não foi muito boa. Mas, eu busquei uma fonte mais parecida com aquela que vocês já usam no Instagram. Mas aí seria então, legal a gente ter essa questão das fontes que o seu designer já faz, né? Sim, aí, mandando isso para a gente já consegue fazer de uma forma mais detalhada. Mas aí o padrão, igual o Júlio até comentou mesmo. Oi? Puxa pro lado, deixa eu ver a outra imagem. Ou tá pela metade mesmo? Não, é porque provavelmente você tá pelo celular, só tá vendo uma. Eu acho que se você agora rotar celular, vi. você vai ver tudo. Tá, porque é a mesma, só que para feed story. Tá. Continuando, como o Júlio tinha até comentado em relação à disposição de textos e tudo isso que eu falei, ela influencia bastante dentro das campanhas, porque o público ele quer ver ali a informação com mais clareza e assim que gerar o interesse nele, ele entra em contato. Passa para o lado, Arthur, por favor. E aqui também eu trouxe um modelo de banner para o site, que seria ali o mesmo modelo que você já utiliza, só que de uma forma diferente de aplicação. Então, é algo que é uma comunicação assim mais voltada para o... Confesso que ficou muito mais limpo e fácil de entender. Sim, é uma comunicação assim... Uma comunicação que eu trouxe que ela vai conversar ali bastante com... Não, tá aí, agora que eu enxerguei. Desculpa. É uma comunicação ali que ela vai conversar bastante com o público geek, que é um público que a gente quer chegar também, de acordo com as cores, com a disposição, ali eu coloquei ali um jogo de luzes também que pode trazer essa modernidade aí, trazer um público, às vezes um pouco mais jovem também, que é interessante. E aí eu queria saber de você, se você concorda com
com essa estética, com esse layout, a gente pode manter isso? O que você me diz? Concordo. Aparentemente um layout bem minimalista, limpo, né? Para Sim, se colocar. O que eu conversei com o rapaz que faz esses banners foi que ele continuaria fazendo. Então, assim, não sei. Não sei como é que a gente poderia tratar isso. Se a gente poderia tratar somente das campanhas, ou tratar como uma orientação a ele, ou vocês passariam a fazer também os banners. Vou precisar conversar com ele, entendeu? a questão do banner de site, das campanhas, aí é com a gente, né? Aí se essa parte de social media, creio que teria que fazer um upgrade aí, né, Arthur? Pra gente estar fazendo também, mas de toda forma a gente pode seguir a comunicação que eu trouxe para as campanhas, porque é uma coisa que vai impactar ali de início, porque as pessoas vão ver, vai ver ali a sua marca ali e vão entender que tem algo novo no mercado. Então é interessante da gente manter essa comunicação e aí aos pouquinhos ir mudando do perfil também, não tem problema. É uma comunicação que eu trouxe que eu acredito que seja até mais fácil do seu designer fazer da forma que eu trouxe, porque eu estou trazendo uma coisa mais clean, uma coisa mais moderna. Sim, 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 sim. O que eu estou querendo dizer é que a mensalidade que eu pago para ele, ele faz os banners. Então eu não pagaria duas vezes, entendeu? Então Sim, eu tiro, converto para outra coisa para ele fazer, entendeu? aham, entendi. Porque igual um detalhe, dentro desse plano que você tem de assessoria, a gente considera que o banner do site ele é muito eficaz para complementar o nosso trabalho, né? Porque a gente precisa da oferta bem definida. Ah, tem uma Porque ação. vocês estão fazendo funil, né? Vocês que estão Sim, fazendo funil. Então, o funil vai levar até o site tem que ter uma comunicação boa que faz parte do seu trabalho. Se o site não tiver uma comunicação boa, o seu trabalho não vai ser completado. Mas é igual eu falei, é incluso, aí cabe você querendo assim, quando falar, não, faz aí para mim, altera aí os banners do site, a gente tá aqui à disposição, a gente vai fazer para você. Tanto que uma das ideias já era você aprovando isso daí, a gente já fazer com os outros banners do site também, trazer para essa mesma comunicação, fazer ali algumas Tá, alterações. pode fazer, mas eu vou. Já acabou a reunião aqui, eu vou avisar ele, porque senão ele vai achar que eu não vou fazer mais nada, entendeu? Então, sim. deixa eu já falar com ele, aliás, É e só, aí depois a gente conversa. é só falar com ele sobre essa separação mesmo de tráfego e social media, porque aí a parte de social media está com ele, né? Então não vai mudar nada. O que vai mudar seria mesmo a parte de veiculação. Então, a parte do banner do site, os criativos para tráfego, aí fica com a gente. Tá, E aí, se não, precisar de fechou. algo. No caso aí, eu precisaria também que me enviasse a fonte que já está usando, né? Que você falou. Se tiver a sua logo com qualidade, porque essa eu peguei do site, ela não veio com tanta qualidade. Se tiver ela com Tá, melhor qualidade para mim também. E aí, se for a necessário, logo. se ele. É, da Tecmaster. Peraí. Peraí, já vou te mandar, porque senão. E aí, Eu se, não se sei ele se eu quiser. mandei. Se ele quiser entrar em contato depois para a gente conversar e alinhar a relação da comunicação, eu estou disponibilidade aqui também, eu faço a reunião e a gente alinha. Tá, deixa eu só pegar a logo aqui. Já, não sei se eu já mandei ou não, mas enfim. Eu vou mandar no grupo da V4 que tem comigo. Aqui. Pode mandar lá que eu tenho acesso também. Bom, mandei. Essa digamos assim, é a melhor fonte que eu tenho da logo, tá? Beleza. Cara, desculpa, mas eu vou precisar ir, porque senão vou chegar atrasado. Da minha parte Não, aqui já finalizou também? tá tranquilo já, Marcelo. Agora, eu ia falar com você sobre horário para check-in e tudo mais, mas eu vou te mandar a apresentação no grupo e a gente vai conversando lá e vai alinhando. Eu te mando a mensagem lá agora, e aí quando você estiver tranquilo, você me responde e a gente vai alinhando tudo, beleza?
Não, beleza, eu acho que está bem alinhado com o que a gente pensou, não sei fazer. O que eu fico preocupado é a questão do funil, e assim, é óbvio, né? A gente quer resultado. Então, a gente tem uma preocupação. Aliás, chegou uma carga de Dragon Shield aqui, né? Sleeve, né? Protetor de carga, que eu fiz uma live, ela tá até lá no Instagram, eu fiz um postzinho lá, meia boca lá, uma foto, que se vocês quiserem eu faço outras coisas, gero outros vídeos para que vocês consigam trabalhar melhor. Isso ajuda. Beleza. Tá? Hum. Beleza, Marcelo. Sempre que vocês precisarem, preciso de um vídeo disso, disso, disso. Cara, eu faço na hora para vocês, eu arranjo um jeito de fazer, porque tem essa linha aqui, essa linha tá vendo? Essa linha é Tem um bonitinha. cenáriozinho bonito. Então eu consigo, dentro da minha capacidade aqui, eu consigo fazer alguma coisa para que vocês trabalhem melhor. Tá? Beleza. Beleza? Beleza. Agradeço todo Obrigadão, meu mundo aí, Marcelo. viu? Não, A gente que obrigadão, agradece a Agradeço Marcela. disponibilidade. Não, a gente vai conversando, a gente vai alinhando tudo. Pode deixar que eu te mando a apresentação e a gente vai conversando e alinhando tudo pelo grupo, beleza? Tá, eu vou rever a apresentação, vou reler. Se eu tiver alguma dúvida, eu mando lá também, tá bom? Certinho, Beleza, então, Marcelo. Marcelo. Obrigado, Obrigadão. viu? Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Um Até. abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigadão. É isso. Ou Parar de gravar aqui, peraí.